A Montanha Mágica 27. Eu estou ali na página 142, na segunda metade do parágrafo que começa nessa página. Bom, a gente acabou de ler, antes dessa parte que eu vou ler agora, a descrição do Hippo. Não, do Hippe. Isso, é do Hippe. E a relação, digamos assim, meio que misteriosa que o Hans sente. Ou tem com ele, ou o sentimento misterioso que ele tem para com o Hippo. Não, Hippe. Olhos que, por ocasião de certos relances laterais, que não se fixavam em nada, às vezes eram capazes de se envolver languidamente em trevas misteriosas. De modo que, fosse como fosse, Hans Castorp pouco se preocupava com a justificação intelectual dos seus sentimentos, e ainda menos com o problema de encontrar uma denominação para eles. Indubitavelmente não se podia falar de amizade, já que ele nem sequer conhecia Hippe. Mas não havia, em primeiro lugar, a mínima necessidade de uma denominação, porquanto nem se pensava em falar de um assunto que não se prestava para isso, nem requeria palavras. Deixa eu voltar esse parágrafo aqui e dar uma ênfase para a gente poder entender um pouquinho melhor. Parágrafo não, essa frase. Mas não havia, em primeiro lugar, a mínima necessidade de uma denominação. Então, não era necessário uma denominação para aquilo que Hans sentia pelo Hippo. Porquanto nem se pensava em falar de um assunto que não se prestava para isso, nem requeria palavras. Peraí, como assim? Um assunto que não se prestava para isso o quê? E nem requeria palavras. O assunto não se prestava para denominação. Simples análise sintática aqui, ok? Vamos lá. Mas não havia, em primeiro lugar, a mínima necessidade de uma denominação, de colocar uma etiqueta ali. Porquanto nem se pensava em falar de um assunto que não se prestava para isso. O assunto não se prestava para ser denominado e nem requeria palavras. Então, isso primeiro. Segundo, uma denominação representa, se não uma crítica, ao menos uma definição. Isto é, uma classificação na ordem das coisas conhecidas e habituais. E Hans Castorp estava compenetrado da convicção inconsciente de que um tesouro íntimo como esse deveria ser preservado para sempre, de tal definição e classificação. A partir do momento que você classifica, a partir do momento que você denomina, você tem que usar, digamos assim, o lugar comum. A língua é lugar comum, correto? Então a língua é o lugar comum, então eu tenho que pegar toda essa experiência misteriosa e complexa e traduzir em linguagem finita, né? Explícita e cheia de lugares comuns. Então, por causa disso, o Hans fugia dessas definições. Bom, se você tem acompanhado os vídeos com muita atenção, você vai reparar que o Hans evita fazer aqui, né? Ele não pensava em falar em um assunto que não se prestava a isso, não prestava a denominação. Então o que o Hans evita fazer é o que um escritor como o Thomas Mann faz. Ele chega no mundo e tem uma determinada experiência, às vezes uma experiência simples, como o curso da água, né? E muitas pessoas já tiveram essa experiência, mas para as pessoas que tiveram essa experiência ainda é difusa, digamos assim, envolta em uma bruma, né? Mas aí o autor vai lá e tenta trazer essa experiência. E
ao trazer essa experiência à realidade, ele muitas e muitas vezes tem que quebrar com os limites da linguagem. Então a gente tem um lugar comum, todo mundo usa um determinado tipo de linguagem, e vamos pôr, simplificando extremamente, que aqui esteja o teto da linguagem. O autor, como ele vê uma experiência que está, digamos, metade dentro da linguagem e metade fora, ele quebra o teto da linguagem, ele quebra o limite da linguagem e leva a linguagem mais longe para que a linguagem aguente expressar aquela experiência que até então ela não conseguia. Só que há um perigo nisso, há um perigo enorme nisso. Eu tenho uma determinada experiência e eu não tenho cacife, né, para expressar essa experiência. Eu não tenho essa habilidade linguística excepcional que um Thomas Mann tem, né? Eu não tenho essa disciplina que o Thomas Mann tem. Eu não tenho essa bagagem que o Thomas Mann tem. Eu não tenho esse feeling que o Thomas Mann tem, que ele sabe que está saindo do caminho certo. Eu tenho então a minha experiência, eu corro o risco de, ao usar a linguagem, esquecer a minha experiência real, adaptar a minha experiência de forma que ela se encaixe na realidade. E aí a minha descrição da minha experiência vai ser nada mais do que um estereótipo da minha experiência. E o pior, uma vez que eu tenho esse estereótipo aqui expressado em palavras, é muito mais fácil lembrar palavra e definições, porque, por definição, uma palavra ela é clara, ela é explícita. É muito mais fácil lembrar disso do que essa experiência fugidia aqui. E olha o próximo risco que a gente corre. A gente corre o risco de olhar para esse estereótipo. Estereótipo, talvez caricatura seja uma palavra melhor. Olhar para essa caricatura, né, que você simplesmente... Caricatura, eu gostei dessa palavra para esse contexto. Então você simplesmente pega algo extremamente complexo, pega uma pessoa, por exemplo, extremamente complexa, e decide que 3 ou 4 características dessa pessoa são mais importantes, você exagera essas características. Às vezes por efeito humorístico, mas no nosso caso porque você não consegue. Você não consegue descrever a pessoa como ela é. Bom, então você tem com essa caricatura aqui, e você, sei lá, escreveu isso. Ou você já falou para você mesmo, você vai lembrar das palavras. Você corre o risco de esquecer daquela experiência rica, maravilhosamente rica, obscura, mística até, que você viveu. E você vai conseguir ver aquela experiência real só pelos olhos da caricatura que você mesmo criou. Okay? É esse o medo do Hans. Mas é por esses campos que alguém como o Thomas Mann se aventura. Okay? O Thomas Mann, ou um autor, ou um escritor, um bom escritor, é o cara que olha para aquela experiência e fala assim consigo mesmo: eu vou tentar trazer isso para a linguagem. E eu vou tentar, ao trazer isso para a linguagem, não trazer uma caricatura para a linguagem. Eu vou tentar trazer na sua complexidade. Corro muitos riscos, mas eu vou fazer tudo o que for preciso, inclusive criar outros modos de expressão para que eu respeite aquela experiência. E perceba, é claro que se eu sou um escritor, embora eu seja um escritor do calibre do Thomas Mann, eu vou reparar que o mundo inteiro é cheio de experiências que vão continuar obscuras para mim. Porque quanto mais refinado eu sou na minha percepção daquilo que está em volta, mais a minha percepção se abre. E por mais que eu tenha andado muito, digamos, a totalidade da experiência das coisas, né? A totalidade das coisas, ela sempre anda um passo à frente. É como se tentar chegar ao horizonte, né? Tudo bem, você chegou mais longe, mas as coisas elas sempre estão um passo à frente. Então, querendo ou não, por mais que seja um cara do calibre do Thomas Mann, ele está extremamente consciente da obscuridade da experiência humana. Ele passa a vida inteira trazendo experiências obscuras à luz, mas passa a vida inteira também enxergando a obscuridade das experiências. E perceba, o fato dele enxergar que essas coisas têm os seus aspectos obscuros é pré-requisito para que ele traga luz, é claro, né?
é mais ou menos aquela coisa, para você saber, para você deixar de ser ignorante, primeiro você tem que reconhecer que você é ignorante, você tem que saber no que você é ignorante. Saber que você é ignorante já é um passo enorme para você deixar de ser ignorante, né? Tem como, e esse é o nosso modo usual de viver a vida, tem como a gente andar na rua todo o tempo e pensar que todas as nossas relações sociais, as nossas relações até com uma pessoa que a gente ama, os próprios objetos, os sons, tudo é muito claro, né? E a gente não percebe que a gente simplesmente está tendo essa experiência superficial das coisas. E a gente nem sabe que as coisas têm aí uma infinidade de faces escondidas, né? Tem gente que sabe, como Thomas Mann, como o Hans aqui chegou a temer isso. E tem gente que ataca essa obscuridade.